Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode voltar para o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, já pegue ele e abra comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus 15 e 21. Você quiser assentar, pode assentar, viu? Reverência à palavra é tanto de pé quanto sentado. Nós devemos reverenciar a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Você que encontrou em um alto e bom som, diga amém. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Queridos, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais esta oportunidade de poder servir essa igreja, nosso templo sede de Sara. Externar a minha gratidão a Deus pela vida dos meus amigos particulares, pastor Joabe, Deus abençoe tua vida grandemente, sua família. Ao presbítero Márcio, que nos formulou o convite, Deus abençoe, tá? Obrigado pelo carinho. O Wellington, Cris, Deus abençoe, tá? Aos obreiros, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Minha esposa, irmã Raquel também, Deus abençoe. Quando me fora comunicado e formulado o convite para estar aqui, eu, como sempre tenho costume, eu sempre peço uma direção a Deus, uma orientação a Deus, para poder trazer uma mensagem que seja do coração de Deus para o coração da sua igreja. E Deus colocou esse texto, este evangelho de Mateus capítulo 15, 21 ao meu coração. É de fato um texto muito conhecido. Muitos pregadores, por diversas vezes, com certeza você já ouviu ministrar essa palavra. É um texto que muitos estudiosos têm opiniões diferenciadas a respeito do que Jesus realizou e a forma que Jesus retratou com esta mulher conhecida como a mulher cananeia. Jesus, ele conversando com alguns fariseus, discípulos, escribas, o assunto no momento era a tradição dos anciãos. Os fariseus começou a confrontar o mestre, começou a confrontar os discípulos, concernente lavar as mãos para poder se alimentar. Jesus retrata com eles a respeito de honrar pai e mãe. Jesus retrata com eles a respeito de alguns mandamentos de Moisés, que eles estavam agindo como hipócritas, querendo impor sobre as pessoas algo que nem eles mesmos tinham a capacidade de obedecer e de cumprir. Depois que Jesus conversa, traz um diálogo para com eles,
Jesus fala sobre o que contamina um homem, que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim, não é o que sai, mas sim o que entra, aquilo que desce ao coração, porque do coração procede os desejos, adultério, prostituição, enfim. Jesus retrata todos esses aspectos para com eles para confrontá-los. E a Bíblia diz que depois Jesus então se retira para as regiões de Tiro e de Sidom. As regiões de Tiro foi uma das regiões que os profetas do Antigo Testamento, muitos deles, sofreram muito nas mãos de Acabe e nas mãos de Jezabel. A Bíblia nos relata que Jesus então, ele se retira para estas localidades, para estas cercanias, e Jesus decide passar nessa região. Esta região não pertencia aos filhos de Israel, estava totalmente fora do contexto do povo de Deus, do povo escolhido, do povo eleito, do povo vocacionado e chamado para o plano de salvação. Quando Jesus adentra nestas regiões, a Bíblia então nos traz ao conhecimento a história desta mulher cananeia. Esta mulher cananeia, cirofenícia e de origem grega. Os gregos, nós sabemos muito bem, que em momento algum nos relatos bíblicos, você vai encontrar Jesus se relacionando com o grego. Em momento algum, você vai encontrar Jesus caminhando ao lado dos gregos. Em momento algum, você vai encontrar Jesus dialogando com o grego, se alimentando com o grego e assentando à mesa com o grego. Esta mulher é de origem grega. Os gregos traziam para consigo a soberba. Os gregos traziam para consigo o orgulho. As fontes filosóficas para negar a divindade de Deus, as fontes filosóficas para poder ir contra tudo aquilo que a fé nos faz compreender e entender, saíram de origem grega. Esta mulher de origem grega, ela não isentou de ter uma necessidade. Alguns estudiosos dizem que as regiões que elas moravam eram região de batalha. Alguns soldados que faziam parte do exército de Davi foram chamados daquelas regiões. Eles morriam em batalhas, e o que lhes restavam para aquelas mulheres eram apenas os seus filhos e filhas. As mulheres naquele tempo, elas não tinham reconhecimento como o homem tinha. Então, as filhas daquelas mulheres, elas se entregavam à prostituição, a uma vida de qualquer forma, para poder trazer o alimento para a sua casa. Não sei o que foi que aconteceu, mas dentro do âmbito familiar desta mulher, a sua filha, ela ficou possessa por espírito maligno, e trouxe então a necessidade para aquela mulher cananeia, de buscar alguém que pudesse resolver o seu problema, de clamar por alguém que pudesse trazer a solução para a situação familiar que ela estava vivendo. Jesus, quando está passando por aquela região, a Bíblia nos fala que esta mulher, ela então corre ao encontro de Jesus, clamando a ele da seguinte forma: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nos faz entender que esta mulher, mesmo não sendo judia, esta mulher mesmo não sendo dos filhos de Israel, mesmo não sendo alguém que fazia parte do plano de salvação, ela procurou saber e compreender quem era Jesus. Ela procurou entender quem era Jesus, o tão falado Nazareno da Galileia, aquele que estava curando, aquele que estava transformando, aquele que estava mudando cenários, aquele que estava transformando vidas. Porque para ela dizer filho de Davi, tem misericórdia de mim, a palavra filho de Davi é um título messiânico, que ela está dizendo: eu sei quem tu és da raiz de Davi, tu és da descendência de Davi. Ou seja, ela estudou, ela procurou compreender quem era Jesus, mas ela continua dizendo: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está
miseravelmente endemoniada. Ou seja, como alguém de origem grega, ela era muito inteligente, mas ela pensou que a sua inteligência, que o seu intelectualismo, ela pensou que todo o seu conhecimento mexeria com Jesus, faria com que Jesus voltasse para ela imediatamente no momento que ela clamasse. E a Bíblia vai nos relatar que quando ela fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus não lhe respondeu palavras. Isso aqui me confronta, isso aqui mexe comigo, porque nós, quando eu estou falando nós, eu estou generalizando, todos nós temos o hábito de querer chegar diante do Senhor, clamando, orando, e dizendo: Senhor, primeiro, eu sei quem Tu és o Deus, dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. E a gente começa a relatar tudo sobre Deus, a falar tudo sobre Deus, e a gente depois fala assim: Senhor, eu preciso que Tu faça um milagre em determinada área da minha vida. A gente chega querendo mostrar para Deus que a gente conhece Ele na sua totalidade. A gente chega diante de Deus querendo falar para Ele: eu sei o que está acontecendo comigo. E eu não sei se você já experimentou, porque eu já experimentei. E depois que a gente clama, depois que a gente ora, a gente experimentar o silêncio de Deus, que parece que Deus cruza os braços, olha para mim, olha para você e fala: e daí se você me conhece? E daí se você sabe o que está se passando contigo? E daí se você sabe como se encontra o cenário da sua vida? A gente experimenta o silêncio, porque a gente clama de forma intensa, e a gente não ouve uma palavra sequer de Deus dizendo: calma, espera. Mas Ele permanece em silêncio, Ele não responde palavras, mas a gente entende que a gente está falando com Ele. Aí o clamor é tão intenso, o desespero é tão grande, assim como foi com esta mulher, que quando ela clama e fala quem Ele é, porque sabe quem Ele é, relata o diagnóstico da sua filha, de como ela se encontra, Jesus fica calado. Mas tem hora que o desespero das pessoas que estão ao nosso lado nos incomoda, e a gente deixa de clamar pela gente, a gente começa a clamar pelos outros. A Bíblia diz assim, ó: e os discípulos falaram para o mestre: despede-a, despede-a. O sentido da palavra que os discípulos estão dizendo, despede-a, é este: ô mestre, o desespero dela me incomoda. Diga pelo menos um sim ou um não para esta mulher, porque está me incomodando esse desespero. Já experimentou isso? De quando você está de joelhos dobrados orando na igreja, ou em algum determinado lugar, que você vê alguém que está gemendo, clamando, chorando e dizendo: Senhor, fala comigo, Deus me responde. Você vê alguém tão desesperado no seu clamor, na sua oração, que você esquece e fala assim: não, meu problema é muito pequeno. Aí você começa a falar: Senhor, ouve a minha irmã. Senhor, ouve o meu irmão. Muda a situação desta mulher. O desespero das pessoas nos mexem com a nossa estrutura. Primeiro que esta mulher aqui, ó, ela está fazendo o papel de uma intercessora. Ela está clamando por alguém, mas ela toma dor para si, porque ela diz assim: ó, socorre-me, porque a minha filha está endemoniada. Ou seja, socorre-me. Ou seja, eu estou tomando a dor da minha filha para mim. Intercessão. Intercessão é quando a gente toma a dor dos outros
É quando a gente tem compaixão de quem está desesperado e fala: Senhor, faça alguma coisa, muda o cenário desta mulher, muda o cenário deste homem. Os discípulos falam: despede-a, ou seja, tome uma posição, fale alguma coisa. O que Jesus faz? Jesus olha e diz assim: eu não vim dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Jesus entra no aspecto de salvação, porque Jesus está dizendo assim: eu não vim dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus até então, plano salvífico de salvação, não era para os gentios, não era para gregos. O plano de salvação era para os judeus, exatamente para os judeus. Quando Jesus está dizendo: eu não vim dar a comida, o pão dos filhos aos cachorrinhos, Jesus não está menosprezando. Isso aqui é um pejorativo. A forma que Jesus fala, isso se refere a cachorrinho. Jesus não fala: eu não vim dar comida dos filhos aos cães. Ele fala: eu não vim dar comida dos filhos aos cachorrinhos. Os cachorrinhos naquele tempo, muito pouco se domesticavam cachorro. Era algo selvagem. Os cães eram selvagens. Agora os cachorrinhos, quando se referia a cachorrinho, era algo domesticado, algo importante, que fazia parte do lar, que fazia parte da família. Jesus não está menosprezando com palavras aquela mulher, não está desdenhando daquela mulher. Jesus está dizendo assim para ela: eu não vim dar o alimento, a salvação que eu trouxe para os judeus, para vocês. Só que ela é muito inteligente, ela é muito sábia. Ali ela quebra o seu eu, ela quebra o seu orgulho, porque ela poderia confrontar Jesus, mas quando Jesus fala: não vim dar comida dos filhos aos cachorrinhos, aí ela entende que como o cachorrinho era domesticado, à beira das mesas havia crianças, e quando as crianças iam se alimentar do pão, não existe ninguém para derramar mais comida do que a criança. Aí quando os filhos iam comer o alimento, ou comer o pão, eles deixavam cair pedaços. Aí o cachorrinho não precisava de muito. Os cachorrinhos precisavam de um pouco, de migalha. Mas a migalha era o suficiente. O pão vivo que desceu do céu é Cristo. Ela está dizendo: eu não preciso de um pão inteiro na minha mão. Se for migalha, está tudo bem, porque eu sei que o pouquinho que tu pode me proporcionar é capaz de mudar o cenário da minha família, é capaz de mudar o cenário da minha história. Não preciso de muito. Desespero. O desespero te faz alcançar o teu milagre. Clamor é diferente de oração. Oração é relacionamento. Clamor é quando você expressa o seu desespero dizendo: Senhor, é tudo ou nada. É quando você clama desesperadamente, expressa o sentimento da sua alma e fala: Deus, eu preciso que tu faça. Você se arrisca para receber o milagre. Você se doa por totalidade para receber o milagre. Lembra daquela mulher? A mulher que 12 anos estava com a hemorragia, fluxo de sangue. Aquela mulher saiu daquela situação. As moças aos 12, 13 anos, quando chegavam na sua fase de menstruação, elas tinham um arraial que elas saíam para poder viver o período que elas estavam impuras, e depois elas se apresentavam, se purificavam e voltavam para a sociedade. Ela foi para lá e ficou lá todo o tempo, porque não parava a sua hemorragia. Mas enquanto ela estava lá, eu acredito que ela ouviu falar de Jesus. Quando Jesus surge, e a primeira oportunidade que ela tem, ela desesperadamente, ela infiltra no meio das pessoas, pede licença, entra, toca na orla das vestes e recebe o seu milagre. O desespero, a forma que você se achega diante de Cristo, a forma que você clama ao Senhor, a maneira que você se direciona a Ele com as suas palavras, vai demonstrar se você é digno de receber o teu milagre ou não. Às vezes a gente quer chegar muito orgulhoso diante do Senhor, querendo exigir dEle, querendo falar que Ele tem que fazer. Não é por aí o caminho. Você precisa entender que quando você se humilha diante do Senhor, Ele é capaz de exaltar a sua vida. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor,
e no tempo certo Ele vos exaltará. Não adianta, presbítero Márcio, eu querer chegar diante de Deus do meu jeito e falar é dessa forma e pronto. Não. Se você tentou de um jeito e não deu certo, tenta de outro. Faça para Jesus o que você nunca fez, e você vai viver na sua vida o que você nunca viveu, porque Ele vai te proporcionar. Faça diferente. Aquela mulher se colocou num estágio de humilhação profunda e disse: Senhor, não é muito. O pouquinho que tu me proporcionar vai mudar o meu cenário. Eu vou alcançar o meu milagre. Eu vou alcançar a minha vitória. Clamor intenso, genuíno, pleno, que saiu da alma, que saiu do coração. Aí, olha aqui, Jesus se voltou e olhou para ela e diz assim, ó: mulher, grande é a tua fé. A própria fé direcionando para um gentio e dizendo: grande é a tua fé. Ou seja, mulher, eu não passei aqui por causa de você. O plano salvífico é para judeu, mas aqui eu vejo uma mulher, pastor Joab, que antecipou a dispensação da graça. Porque fora os judeus, todos só seriam alvo da graça mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas quando esta mulher tem essa atitude de humilhação diante do Senhor, Jesus foi obrigado a atender a petição daquela mulher. Tem hora que a gente chega diante do Senhor, Ele olha e fala assim: não, eu preciso fazer por você, meu filho. Eu sou obrigado a fazer por ti. Aquela mulher antecipou a dispensação da graça com a sua postura de humilhação diante do Senhor, reconhecendo que ela não era nada. Quando ela chegou querendo saber tudo quem Ele era, diagnosticando o estado que a sua filha estava, Jesus ficou calado. Agora quando ela falou: mestre, eu como as migalhas, Jesus: olha, grande é a tua fé, seja feito como tu deseja. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Seja feito como tu deseja. Queridos, eu não sei de que forma você adentrou aqui neste templo esta noite. Não sei. Não sei qual é o estágio de desespero da sua alma à procura de um milagre. Não sei. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Jesus está passando aqui nesta região. E o que Jesus quer de mim e de você aqui nesta noite é que venhamos nos submeter à autoridade, ao poder e ao reconhecimento de que Ele é soberano, de que Ele é Deus. E que não adianta eu querer chegar aqui sabendo tudo, não adianta eu querer chegar aqui diagnosticando tudo, não adianta eu querer chegar aqui e falar de que forma Ele tem que fazer. Hoje Ele te trouxe aqui para dizer para você: se humilhe. Reconheça que você é pó e cinza. Reconheça que eu sou Deus e tenho controle de todas as coisas. E de que você não precisa de muito para ser feliz. Você precisa do suficiente que Cristo pode te proporcionar, para você desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor para a sua vida. Você crê? Você que chegou aqui desesperado à procura de um milagre, saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você aqui hoje. E pela tua fé Deus vai realizar o que o teu coração deseja. Pela tua fé Deus vai realizar aquilo que você precisa. Venha. Uracalabachandaramahaias. Recanchore vasi quer que ela manchore valasere me calamahas. Eu me alegro quando eu vejo pessoas assim, ó, em lágrimas, quando vêm diante da presença do Senhor. Isso aqui é expressão, presbítero Márcio, de desespero. Desespero. Está dizendo assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor pode mudar a minha situação.
eu reconheço que Tu és o meu Deus, e que só o Senhor é capaz de mudar a minha história. Jesus disse para aquela mulher: mulher, vai em paz, porque quando você chegar lá, tua filha já está liberta, já está curada. Ou seja, Jesus não precisou ir na casa daquela mulher, porque Jesus já estava presente ali diante daquela mulher, dizendo: enquanto você está aqui, eu faço o milagre lá. Você não perdeu tempo vindo aqui esta noite. E para você saber mais, você não veio aqui hoje porque você quis vir. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje. O Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele te trouxe porque Ele sabe do nível de desespero que você se encontra. E Ele está dizendo: enquanto você clama aqui, eu faço milagre lá na sua casa. Enquanto você clama aqui, eu opero milagre lá no âmbito familiar. Dê um abraço na tua sobrinha, irmã. Dê um abraço. O Espírito Santo de Deus está curando a sua alma aqui hoje. Decepções, frustrações que você vivenciou até aqui, o Espírito Santo de Deus está dizendo: te prepare, porque faço nova todas as coisas. Você vai viver um tempo de alegria que você ainda não vivenciou, porque Cristo te proporciona a partir desta noite. Toma posse. Recebe. Coloque a mão no teu coração agora, igreja. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio, falando aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Coloque a mão no teu coração e fale com Ele agora. Diga: Deus, eu reconheço a Tua grandeza e eu me humilho diante da Tua presença, clamando pelo meu milagre. E enquanto você clama a Ele, recebe. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Seja curado por ela, seja liberto por ela, agora em nome de Jesus. Diga que Ele é grande. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Ele é o Deus eterno da nossa vida. Clama pelo Deus grande, canta que Ele é grande. Diga que Ele é grande, que Ele é poderoso. Ele tem o controle da sua história, da sua vida. Quão grande é o meu Deus. Eu ouço barulho de línguas estranhas esta noite. Eu ouço o barulho de outras línguas deste lugar. Isto é sinal que o dono da casa está presente, renovando, trazendo um refrigério para a alma. Seja edificado esta noite, seja renovado esta noite. A presença dEle alegra a nossa alma. Fale o idioma do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tremer com sua voz, tremer com sua. Já tem pessoas se reconciliando hoje. Grande é o meu Deus. Ela está voltando para Jesus. A festa no céu, e por isso tem que ter festa na igreja. Ela manchou, faz dele a manda raia. Que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos são de ver. Quão grande
noite, Pai, eu te peço, atende ao desespero desta mulher, deste homem, pela fé, Senhor, da tua filha, na área que ela necessita de um milagre. Eu profetizo esta noite, meu Pai, que esta é a noite que o Senhor marcou para abençoar a tua filha, o teu filho. Enfermidade, em nome de Jesus eu te dou uma ordem esta noite: saia da vida desta mulher, da vida deste homem. Toda hoste maligna eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de vitória, um tempo de paz, tempo de alegria, de refrigério, de cântico e de louvores, em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está ao seu lado. Diga para esta pessoa: Deus mudou a tua história hoje. Deus mudou a tua história hoje. A moça que está voltando para Jesus, Pastor Joab, as duas estão voltando para Jesus. Pastor Joab, é contigo, ora aqui. Descer ali, vai orar por vocês. Nós vamos orar aqui de cima. Vamos abençoar a vida de vocês. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, elas estão reconciliando, elas estão voltando, Senhor, a andar contigo, a caminhar contigo, Pai. Ó Deus, ministra sobre elas a tua graça, o teu perdão, Senhor. Pai, que elas venham, ó Deus, ser alcançadas por esta graça, por este amor, por esta tão grande salvação, ó Deus, que nos alcança, que nos transforma, que nos coloca, Senhor, de pé novamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te pedimos a tua bênção, fortalece elas, anima elas, ó Deus, a continuar caminhando contigo, Espírito Santo de Deus, e te servindo com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém.